Alô, pessoal. Vamos falar hoje sobre alguns detalhes dos amplificadores de tensão usados em medição, ok? Bom, a gente já viu, né, a importância da amplificação de tensão dentro, né, da manipulação de sinais elétricos e nessa a área de instrumentação, né, de medição de grandezas, que a necessidade é porque o sinal oriundo dos sensores, que é a imagem da grandeza, né, então esses sinais elétricos, imagem das grandezas, normalmente são de baixa extensão, né, e eles precisam ser amplificados para valores maiores que se adequem a certas faixas comerciais. Nesse exemplo aqui, né, a grandeza, quando varia de 0 a 100%, qualquer que seja a grandeza, vai produzir um sinal aqui ó, de 50 a 100 milivolts, que a gente precisa transformar em 0 a 5 volts, né, num padrão comercial, diferentemente da saída do transdutor, né, porque esse valor aqui, ó, na saída do transdutor, depende da equação de transformação dele e da faixa de variação da grandeza. Então, né, a gente precisa de duas coisas, né? Saber da necessidade de amplificação, porque os sinais são pequenos, e lembrar que temos que trabalhar com faixas, né? Faixas de sinais, ou seja, compatibilizar o início de uma faixa com o início da outra, e o final da faixa primeira com o final da última, ok? Bom, para isso, nós usamos amplificadores operacionais na instrumentação analógica, como já falamos, né? E essa configuração de circuito é aquela mais tranquila que a gente pode montar, né? Ou é uma típica que nos permite ajuste de mínimo e de máximo. E permite outras coisas, né? Porque, olha, operação inversora, não inversora ou subtratora. A saída do circuito depende da subtração de V1, né? O sinal que entra na não inversora de U3, menos V2, o sinal que vai entrar na inversora de U3. Então, dependendo de qual aterrar aqui, ó, se eu aterro V1, eu vou ter um amplificador inversor. Se eu aterro V2, eu vou ter um amplificador não inversor. E se eu usar os dois sinais, V1 e V2, eu vou ter um subtrator, né? Então, eu realizo essa universalidade de ter sinais inversores, qualidade inversora, qualidade não inversora, qualidade subtratora. Eu posso ajustar o ponto inicial da faixa dependendo de onde eu aplicar uma tensão de referência. A gente vai ver isso em exemplos posteriores. Ajuste de ganho, né, em R3, fácil, em apenas um potenciômetro. Não carregamento de estágio anterior, ou seja, elimina o efeito de carga, porque eu tenho dois amplificadores não inversores aqui, ó, na configuração de seguidor de tensão, e eles apresentam altíssima impedância de entrada, né? Então não consumo corrente de circuitos anteriores, não corro risco de diminuir a tensão anterior, e eu elimino sinais iguais aplicados simultaneamente às entradas, né? Isso é bom, por exemplo, para eliminar ou ajudar a eliminar ruídos eletromagnéticos, que normalmente eles aparecem aqui ó, com a mesma intensidade e a mesma relação de fase, né? Pois essas entradas são próximas. Então, sinais iguais tendem a ser eliminados, ou parcelas de sinais iguais que apareçam simultaneamente nas duas entradas tendem a ser anulados. Então, essas características são boas, né? São as que normalmente procuramos para trabalhar com circuitos de medição. Esse outro circuito, chamado de amplificador de instrumentação, é exatamente esse anterior. Faz a mesma coisa, tem essas mesmas características, porém é feito na forma de circuito integrado, né? E a configuração dele, um pouco diferente da anterior, mas em síntese a mesma coisa, né? Dois não inversores na entrada para altíssima impedância de entrada e um subtrator para eliminar sinais iguais. Devido ao arranjo, ele permite o ajuste em apenas um componente, ou seja, mudando apenas RG, a gente muda o ganho, né?
do conjunto. E, como ele é feito na forma de CI, os fabricantes capricham na sua construção para que dois sinais iguais aplicados simultaneamente às entradas sejam eliminados, né? Ou seja, desvio de offset desprezível, né? Esse desvio de offset desprezível, ele é uma condição próxima ou desejada, ou a condição do amplificador ideal. Sinais iguais serem eliminados com a qualidade subtratora. Nos amplificadores comerciais, como esses casos aqui, ó, nós temos, mesmo para sinais iguais e ganhos pequenos, nós temos alguns milivolts na saída. Nesse amplificador de instrumentação feito na forma de CI por algum fabricante, né, nós temos uma garantia de que mesmo com ganhos elevados, a saída será muito pequena, né, muito menor que nesse caso em questão, mesmo quando os sinais forem iguais, mesmo em situações de ganhos mais elevados. Nós temos aqui a configuração interna, a equação de saída e o desenho do componente no CI, né, nos esquemas. Aqui um amplificador comercial de instrumentação, né, comum, um comercial em NA114. Essa foto, né, esses cortes do manual, esses cortes estão aqui para mostrar que a configuração é aquela que nós apresentamos, né? E que, olha, baixo offset de tensão, baixa tensão de offset, aquilo que nós comentamos. No máximo, a saída dele para qualquer ganho, 50 microvolts. E outra coisa importante que os fabricantes também capricham é baixo desvio de tensão no sinal, né, de saída, baixo desvio de tensão com a temperatura. Olha aqui, 0,25 microvolts por cada grau Celsius. A gente sabe que em componentes semicondutores há um relativo desvio, né, da tensão com a variação da temperatura. Também no manual, muito sugerido a amplificação, né, de sinais de ponte, que é muito usado para transdutores resistivos, para termopares, para termoresistências, né, resistências dependentes de temperatura, para instrumentação médica e para aquisição de dados, que é uma parte muito comum no início, né, da digitalização de sinais. Bom, essa equação que nós apresentamos aqui, ó, ela está traduzida nos passos que se seguem, apenas como curiosidade. Bom, se a gente olhar aqui, ó, os dois têm realimentação, o 1 e o 2 têm realimentação negativa. Então, V1 está em Z, no terminal Z de RG, e V2 no terminal B de RG. Né? Nessa situação aqui, ó, se eu tenho V2 aterrado, esse amplificador U1 vai enxergar o Z, né, a tensão Z, ó, como sendo, né, amplificada por um amplificador inversor. Só lembrando, ó, V1 aparece no terminal Z. Então, Z, né, vai ser amplificado com a qualidade inversora. E a tensão na saída VY, olha, menos R sobre RG V1. De maneira similar, ó, ainda com V2 aterrado, nós temos terra, né, no terminal T de VG. Então, olha, nesse ponto aqui, ó, em VB, nós temos terra, né? Terra no terminal T. Então, esse amplificador U2 enxerga V1 como um não inversor. E a saída, o Vx, 1 mais R sobre RG V1. Resultado final, né? Nós temos, para quaisquer valores, nós temos para essa situação, né, de V2 aterrado, uma saída VO, que é a somatória de VY mais Vx. Ou seja, nós temos uma saída VO1, ou seja, uma saída, né, para V2 aterrado, que é igual à somatória das duas parcelas. 1 mais RRGV1 menos R sobre RGV1. Fruto, né, desse amplificador subtrator com ganho unitário.
Ok? A segunda parte é uma análise similar, agora considerando V2 aterrado. É a mesma coisa, né? De novo, o terminal VA agora é 0, devido ao curto, né? Virtual aqui. E o terminal VB é igual a V2. Fazendo a mesma análise anterior, nós vamos obter em VY, né? O V2 multiplicado pelo amplificador não inversor, então 1 mais F sobre RG V2, e o Vx multiplicado, né? Multiplicando o V2 pelo somador inversor, um somador não, um amplificador inversor, menos R sobre RG V2. A somatória dos dois nos dá o VO2, né? O VO2, que é a saída para V1 igual a zero. Então, VO2 é menos R sobre RG V2, menos, né, 1 mais R sobre RG V2. A somatória dos dois sinais. Só lembrando, né, que esse sinal, ó, VY, está entrando na inversora. Então, na saída, ele é multiplicado por menos 1. Por isso que aqui é menos 1, né, mais o sinal, né, Vx, que entra na não inversora. A saída total é a somatória das duas. Então, a saída total, 1 mais 2R sobre RG, né, como está demonstrado aqui na equação. Algebricamente, né, V1 mais R sobre RG V1, mais R sobre RG V1, 1 mais 2R sobre RG, e a mesma coisa para a situação do V02, só que aqui é negativo, então dá menos V2. Esse sinal aqui houve um equívoco, tá, gente? Tem que ser mais aqui, né? 1 mais R sobre RG, então vai ser menos aqui, ó. Menos V2, né? O mesmo sinal trocado. Daí, né, separando os termos, nós temos a equação referência do amplificador de instrumentação. Só lembrando, tá? Esse sinal aqui é positivo, ó. Foi um erro aqui quando da digitação do arquivo. Um exemplo de aplicação do AI. Olha só. Eu quero transformar. Isso aqui é uma RTD. É uma resistência dependente da temperatura. A temperatura atuante sobre ela muda o seu valor. De quanto? Depende da equação de transformação. Olha, a resistência à temperatura T é igual à resistência nominal, ou seja, a resistência à temperatura zero, 1 multiplicado pela soma de 1 mais o produto do coeficiente de variação térmica do material da resistência, que para esse caso aqui é 0,004 graus Celsius a menos 1, multiplicado pela temperatura de interesse. Então, nessa RTD, quando houver 0 graus sobre o corpo dela, a saída será 100. Né? 0, 1 mais 0, vezes 100. Quando houver 100 graus sobre o corpo, né, vai ser 1 mais 0,4, né, 0,04 vezes 100, vezes 100 dá 140. Então, para 0 graus, a saída, né, a resistência é 100 ohms, para 100 graus sobre ela, 140 ohms. Então, uma tarefa, ligar o AI ao circuito de excitação da PW, da termorresistência, PT100, para que ela forneça 6 volts quando a temperatura sobre ela for 60 graus. E calcule o valor de RG para essa situação, considerando que a resistência interna do AI é 25 kΩ. Né? Resistência interna do AI, estou dizendo essas resistências internas. Né? Conforme está aqui, olha, 2R, esse valor, né, é o valor dessas resistências que estão internas ao CI. Bom, para isso, primeira coisa, nós vamos usar aqui um conversor de variação de resistência para variação de tensão, porque a gente vai manipular sinais de tensão. Então, a maneira mais fácil de converter variação de resistência em variação de tensão é o divisor de tensão. Olha só, seguindo a equação da RTD, eu sei que para 60 graus sobre ela, 60,
né, nós teríamos aqui 124 ohms. E usando a equação do divisor de tensão convencional, teremos 322 milivolts na saída. Então, a gente quer, na verdade, transformar 322 milivolts, que é a imagem, né, dos 60 graus sobre essa RTD nesse circuito, em 6 volts. Como eu quero transformar 322 positivo em mais 6, eu vou ligar a entrada não inversora. E a entrada inversora vai para o terra, né? Então, aqui, olha, 322 menos 0. 322 vezes o ganho tem que me dar 6 volts, que era o proposto. Então, 6 volts é o ganho vezes 322 mil. Esse ganho tem que ser 18,6. Né? Então, 1 mais 2R sobre RG, 1 mais 2 vezes a resistência interna do CI sobre RG tem que ser 18,6. O RG, 2.837 ohms. Fazendo esse circuito, fazendo essas ligações, ajeitando o RG para esse valor, problema resolvido. No exercício 2, a mesma coisa, só que eu troquei agora a posição da termorresistência, tá? Do RTD. E mudei também a polaridade da fonte, né? Então, eu vou ter um sinal aqui, que a gente vai dar uma estudadinha, o que vai acontecer. Né? Eu quero transformar 60 graus sobre a RTD, né, em mais 6 volts. Então, a mesma coisa, ó, mais 6 volts. Nesse circuito, vou calcular a variação de V1. Ela vai me dar menos 4,678 volts. Menos por quê? Pela polaridade da fonte. Então, em função da polaridade da fonte, eu terei uma tensão negativa em relação ao terra. Menos 4,678 volts equivale a 60 graus sobre RTD, e é esse valor que eu quero transformar em 6. Então, eu preciso ligar na entrada inversora. Por quê? Porque menos vezes menos vai me dar mais na saída. Né? Eu vou fazer essa conversão de sinais aqui, ó. Repetir. E o outro terminal na não inversora. Então, nós temos 0 aqui em V1, né? 0 em V1, e temos, né, menos 4, alguma coisa, 4,67 em V2. Já dá positivo. E agora, calcular o ganho, conforme o outro, né? Uma variação 6 dividido por 4, 1,28. Eu preciso ajustar aqui, né, para 1,28, então 50 mil dividido por 1 mais 50 mil dividido por RG dá 1,28. Fazendo as contas, 178.570 é o valor de RG. Bom, aqui nós falamos em ajustar um ponto. Eu quero que a temperatura em 60 graus me dê 6 volts. Eu não falei de faixa, falei de ponto, tanto nesse quanto no exemplo anterior. Mas esse aqui eu estou falando de faixa. Aí vai aparecer outra coisa. Vai aparecer uma tensão de referência que a gente vai ter que usar. Qual que é a ideia dessa atividade? Transformar uma variação de 0 a 100 graus, 0 a 100 graus, sobre a RTD em 0 a 10 volts. Para isso, eu vou precisar aplicar, além da amplificação, uma referência para zerar. Era isso que a gente falava aqui, ó, quando dessa característica de ajuste fácil do ponto inicial da faixa, né, dependendo de onde se aplica a referência de ajuste. E é isso que a gente está fazendo agora nessa atividade. Tá bom? Vamos lá, voltar. A mesma coisa, né? Precisamos saber a variação da tensão. Então, para 0 grau, 100 ohms. Para 100 graus, 140 ohms. Nessa montagem, né, pela divisão, pela equação do divisor de tensão, eu vou ter para 100 graus, 263 milivolts para 0 graus. Para 100 graus, 360 milivolts em X1. Então, X1 varia de 263 mili a 360 mili, quando a temperatura varia de 0 a 100, respectivamente.
Agora eu quero transformar essa variação em 0 a 10. Então, primeira coisa, vou olhar aqui, ó, variação positiva, está aumentando. Quando a temperatura aumenta, a saída aumenta. E aqui eu quero que vai de 0 a 10, também está aumentando. Então, toda a relação de transformação é direta. Temperatura aumenta, né? X1 aumenta e eu quero que a saída aumenta. Então, eu preciso ligar na não inversora. Agora, a inversora eu não ligo diretamente ao terra. Por quê? Porque no 0 grau, a minha saída não é 0. Então, eu preciso corrigir isso aplicando uma tensão de referência. Aí o circuito muda, né? Eu preciso aplicar uma tensão de referência para corrigir esse valor aqui, ó. E se a gente olhar bem o circuito, a única maneira de eu obter 0 na saída, quando eu estiver com 263 mV, pela equação do circuito, ó, é aplicar em V2 263 mV fixo. Ok? Então, aqui, olha, se na entrada X1, na não inversora, né, em V1, ó, eu estou aplicando um sinal que varia em função da temperatura, quando ele estiver no mínimo 263 mV, eu devo ter uma tensão fixa aqui, ó, de 263 para a saída ser 0. Ok? Então, eu tenho que aplicar 263 mV na inversora. Por quê? Porque nessa situação aqui, ó, a equação do componente garante que dois sinais iguais vão cancelar, né? Então, eu tenho saída em 0 graus Celsius. Se eu quisesse um outro valor aqui, ó, que não fosse 0 volt, né, basta eu mudar o valor de VZ. 1, 3, 5. Dependendo do valor de VZ, basta igualar. Se eu quiser 2 volts, ó, 2 volts é igual ganho, a tensão V1 no início, menos o VZ, né? A tensão V1 no início eu tenho, o ganho eu vou determinar, porque eu sei a variação da saída e sei a variação da entrada, então o ganho é 103, ó. O ganho é a variação da saída pela variação da entrada. Então é 10 volts, que é a variação da saída, dividido por 97 mili, que é a variação da entrada. O ganho é 103, né? Então, se eu desejo, por exemplo, uma saída de 3 volts quando a entrada for 0 grau, 3 é igual a 103 vezes 263 mili menos VZ. Então, dependendo, né, da solução, aí eu encontro VZ. Então, olha só, desenvolvendo a equação 0 é igual a K, né, 103 multiplicado por VZ1, 0,263 menos VZ, eu encontro VZ como 0,263 milivolts. Né? E o ganho nós já calculamos. Então, repare bem, transformar a variação de resistência em variação de tensão, determinar em qual entrada aplicar, se é na entrada não inversora, que faz conversão direta, ou se é na entrada inversora, que faz conversão indireta, verificar se eu desejo minha saída em que ponto, então eu preciso aplicar uma tensão de referência para ajustar a saída. Então, a tensão de referência vem desse circuito auxiliar que a gente vai comentar agora. Bom, esse exemplo 4 é a mesma coisa, e é o que eu falei. Eu quero transformar a variação da saída em 1 a 5. Então, né, ligação, VZ, e os ganhos estão aqui. O RG, né, o valor do RG está determinado, e o valor de VZ aproximadamente também. Tudo aproximadamente, né? Depende das aproximações que foram feitas aqui. Mas estão os valores aproximados. Eu vou pedir a vocês que façam, que demonstrem, né, como eu encontrei esse RG e como eu encontrei esse VZ. Né? Os exemplos estão aqui e eu já os comentei. É atividade para vocês. Agora vamos falar desse divisor aqui que gera tensão de referência, que aliás é o título também da aula. Né? Esse divisor de tensão, duas fontes simétricas, normalmente são as fontes que alimentam o circuito integrado, ele trabalha com fonte simétrica, a maioria deles com fonte simétrica, então é uma fonte, né? É uma fonte positiva, uma fonte de corrente contínua no qual o polo negativo está ligado ao terra,
e outra fonte de corrente contínua, tensão contínua, no qual o polo positivo está ligado ao terra. Então, são duas fontes de valores iguais, mas uma tem o polo negativo ligado ao terra, outra o polo positivo ligado ao terra. Ou, né, o polo negativo de uma ligado ao polo positivo de outra, e esse ponto, né, essa ligação, é a referência do circuito. Duas resistências iguais em série, com cada fonte, e um potenciômetro entre os dois circuitos. Seria aproximadamente isso aí que eu estou mostrando para vocês, né? Vx é o terminal do cursor, aí eu tenho a resistência do potenciômetro 1, a RP1, de A até C, né? De A até C, e a resistência B, que é de B até C. Então, esse circuito é a mesma coisa que esse. Só lembrando, né? Eu não pus valores aqui, eu só falei que a soma de RP1A e RP1B, a soma é 10K. Porque como isso aqui é deslizante, ele pode estar totalmente na extremidade A, totalmente no B ou em outra qualquer. Então, para analisar isso, mesmo teorema que a gente usou, né, da superposição até agora, eu aterro uma das fontes. No caso aqui, eu aterrei V1. V1, ó. Aterrei V1. Fiz 0 igual a 0. E calculei Vx para duas situações, aliás, para três. Se Vx estiver exatamente no meio, né, eu vou ter V2 dividido pela soma de todas as resistências, que dá corrente no circuito, vezes, né, a resistência do ponto de interesse que eu tenho, onde está o cursor, até terra. Então, se ele estiver exatamente no meio, ó, é 5 volts dividido por 1.200 ohms, que é a somatória de todas as resistências, vezes 5.000 mais 100, menos 2,5. Se o cursor estiver totalmente à esquerda, estiver no terminal A, eu vou ter os menos 5 volts, né, menos a polaridade, menos em relação à Terra, menos 5 volts, dividido por 10.200, que é a somatória das resistências, vezes, né, se ele está todo em A, só restou R1, vezes 100 ohms. Então, 50 milha aproximadamente negativo. E se ele tiver todo, o cursor estiver todo em B, né, é menos 5 dividido por 10.200, vezes, né, R1 mais RP1 mais RP1A mais RP1B mais R1, 10K. Então, 10.100. Então, menos 4,95 volts. Então, esse cursor nessa situação varia de, né, menos 50 até mais 4,95 volts, menos 50 mil. Mesma coisa vale, né, para outra situação, até V2. Mesmo raciocínio. Se ele estiver no meio, mais 2,5, porque agora a fonte é positiva. Se ele estiver todinho em A, mais 4,95 volts. E se ele estiver todinho em B, né, mais 50 mil. Como resultado, né, esse cursor pode variar de A até B. De A até B. Se ele estiver exatamente na metade, como é a somatória, né? No teorema da superposição, você soma as parcelas. Se ele estiver exatamente na metade, mais 2,5 menos 2,5, zero. Então, o mesmo potencial elétrico da referência. Se ele estiver todinho à esquerda, no ponto A, eu vou ter 4,95 volts, fruto de V1, né? Mais menos 4,95, negativo, né? Que é fruto de V2. Total 4,9 volts. E se ele estiver todinho à esquerda, B, né, 0,045 volts, fruto da tensão V1, da fonte V1, mais menos 4,95, né, que é o fruto da tensão produzida por V2. A somatória é menos 4,9. Então, essa fonte consegue ajuste de zero, de zero, de menos 4,9 a mais 4,9, passando pelo zero. Claro que todos esses valores podem mudar, né, se mudarmos os valores de alimentação, se mudarmos os valores das resistências, mas aí cabe ao projetista, com a sua experiência, determinar o que ele precisa. Uma coisa é certa,
né? Esse circuito em instrumentação é um dos mais, em eletrônica em geral, é dos mais usados para gerar tensão de referência. E tensão de referência é muito importante para fixar pontos de início de faixa de trabalho. Valeu? Ok. Atividade para vocês. Demonstrar os cálculos de RG e VZ para fazer com que esse circuito, esse amplificador de instrumentação, me dê uma saída de 1 a 5 volts quando a temperatura sobre essa termorresistência variar de 0 a 100 graus. Veja esse vídeo quantas vezes quiser, dê um print nas telas de interesse, ok? E faça uma atividade. Valeu, turma! Até a próxima!